Sr. Presidente, cumprimento em nome do Partido Social Democrata o Sr. Presidente e a Sra. Diretora Executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, depois de falhar o prazo para transpor para o direito interno o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, o Governo conseguiu, como é de conhecimento de todos, falhar igualmente o prazo para responder ao processo interposto contra Portugal pela Comissão Europeia. E como se tudo isto não fosse já suficientemente grave, o Governo optou, como sabemos, por uma transposição minimalista do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, um instrumento que julgo que todos nós consideramos de relevância extrema para o futuro das comunicações em Portugal e em todo o espaço comunitário. Na anterior legislatura, o Parlamento iniciou, como é de vosso conhecimento, um debate na especialidade, com a auscultação de inúmeras identidades e foi fazendo o seu caminho, sucede que a Assembleia da República foi dissolvida. Obviamente, o Governo foi obrigado a apresentar ao Parlamento uma nova proposta de lei, mas, surpreendentemente, apresentou a mesma proposta de lei minimalista, sem incorporar nenhuma das sugestões, nenhuma das alterações que tinham sido adiantadas por diferentes organismos no âmbito do debate na especialidade do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, como eu disse, teve lugar na anterior legislatura. Não sabemos se o fez por considerar que aquelas sugestões, aquelas alterações não merecem ser acolhidas, não sabemos se o fez por preguiça, mas também não sabemos se o fez para facilitar o trabalho do próprio Parlamento. Mas adiante. Sr. Presidente, ninguém contestará por certo a importância que este diploma assume na perspectiva da defesa do consumidor, que, como todos sabemos, está cada vez mais dependente do tráfego de dados e dos serviços de acesso à internet, e também ninguém negará por certo, ninguém contestará por certo, a importância que este diploma representa para os setores da saúde, da segurança, da educação, da economia, campos onde mais impactam as exigências de uma gestão eficaz da capacidade das redes fixas e móveis de comunicação. Bom, mas entrando agora na análise do diploma, nós sabemos que a sua apreciação pode ser feita sobre múltiplas vertentes. Podemos olhar para este diploma, analisá-lo do ponto de vista do acesso à atividade, do ponto de vista da sustentabilidade económica do setor das comunicações, do ponto de vista da concorrência neste setor e do ponto de vista também da defesa do consumidor. E estas vertentes acabam por conflituar entre si. E todas elas são importantes, sem sombra de dúvidas, todas elas são importantes. Mas há uma que tem sido, ou que foi, e está a ser até ao momento, transversal a todas, ou praticamente todos os pareceres e todas as audições que fizemos no passado e dos pareceres que já recebemos no presente. E prende-se exatamente com as matérias atinentes à defesa do consumidor. E há várias razões para que assim aconteça, e uma delas resulta da circunstância de muitas das medidas de proteção dos direitos dos utilizadores preconizados no anteprojeto ANACOM terem ficado simplesmente pelo caminho. O PSD sempre defendeu que há necessidade de assegurar a sustentabilidade do setor, há necessidade de assegurar a viabilidade dos investimentos já realizados pelos diferentes operadores, mas quer ir mais longe, o mais longe possível em matéria de proteção dos direitos dos utilizadores. E, portanto, esta é uma das matérias centrais deste debate e as questões relativas à fidelização nos serviços de telecomunicações é também um tema central deste debate. Aliás, o Sr. Presidente teve exatamente o cuidado de o sinalizar na sua intervenção. E neste contexto, eu gostaria de colocar 4 perguntas em torno desta temática. E a primeira era, desde logo, se identificam nesta proposta de lei alguma ou algumas disposições suscetíveis, ainda que inadvertidamente, de inibir a mobilidade dos consumidores. O Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, deu-nos conta, ou pareceu-nos transmitir, socorrendo-se de dados da União Europeia, que essa questão não estava presente, ou não era um problema em Portugal, comparativamente com os restantes países da União Europeia. Mas ainda assim fica a pergunta.
E nesse contexto e no seguimento desta primeira pergunta, a segunda era se deveria a proposta da lei prever uma limitação à prática generalizada, porque é disso que se trata, de refidelizações no setor. Recorde-se que, de acordo com o relatório da Autoridade da Concorrência de 2020, a refidelização ocorria em mais de 48% dos contratos com fidelização. E ainda segundo este mesmo relatório, mais de 60% dos consumidores refidelizados por um operador são-no, e repare-se, sem que haja uma alteração de serviços ou equipamentos contratados. Terceira pergunta, ainda sobre a mesma temática, se é defensável a proposta da Autoridade da Concorrência, que advoga no sentido de que as refidelizações só deveriam ser permitidas apenas nos casos em que se verifiquem custos de investimento objetivamente associados à provisão do serviço a cada um dos consumidores individualmente, e não como parece acontecer de uma forma generalizada. Quarta e última pergunta, e peço desculpa, Sr. Presidente, pela ultrapassagem do prazo, se corroboram a opinião de que, em regra, face ao momento da contratação inicial dos serviços, na fidelização adicional, o operador não incorrerá, à partida, em novos custos de instalação. Muito obrigado, Sr. Presidente.